Olá, alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Por aqui, professor Daniel Barros. Como é que estão? Vamos fazer mais uma aula então, né? Dando continuidade aos nossos estudos de matemática. Hoje vamos falar do tema de potenciação. Então, livro de matemática, né? A Conquista da Matemática do sexto ano, um livro esse que tem disponível aí na escola. Caso você não pegou um exemplar, você pode se dirigir até a sua escola lá e pegar esse exemplar. Estou na página de número 59. E o que a gente vai ver agora é o que chamamos dentro da matemática o primeiro conceito de potenciação. Tá? Então a gente vai conhecer este conteúdo, esta habilidade, para que serve a potenciação. Para isso, eu quero que você me acompanhe, né, exatamente pensando e respondendo o que o livro de matemática traz. Então, responda as questões no caderno. Então, vou colocar aqui elas. Quantos quadrados há em cada figura? E aqui tem uma observação. Para mim usar, use a multiplicação para calcular. Então, tem uma ordem aqui, ó, para mim usar a multiplicação para calcular. Porque senão você contaria, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usei a multiplicação? Não. Fui contando a quantidade de quadradinhos. Ele vai aumentando, né? Como eu tenho que usar a multiplicação, tá? Como é que eu vou fazer, então? Primeiro detalhe. Um quadrado, tá? Primeiro detalhe. Quando fala em quadrado, a figura quadrado, primeira observação é que ele tem os lados iguais. Tem os lados iguais, tá? Então, o primeiro detalhe do quadrado é esse, ele tem os lados iguais. Bom, então eu posso pegar, se eu pegar a parte de baixo, quantos quadradinhos tem aqui embaixo? Quantos quadradinhos tem aqui? Tem 2, 3. Tem 3 quadradinhos. E de altura, quantos quadradinhos tem aqui? Também tem 2, 3. Então, esse quadrado é um quadrado de 3 por 3. A medida dele é 3 quadradinhos por 3 quadradinhos. Então, esse quadrado é 3 por 3. E quando eu multiplico 3 por 3, chega ao resultado de 9 quadradinhos. Tá? Foi o que eu fiz no início dessa aula, quando eu comecei a contar quantos quadradinhos tinha. Letra B. Quantos quadradinhos tem? Então, vamos lá. Tem 2, 3, 4, 5 quadradinhos aqui embaixo. Aqui embaixo tem 5 quadradinhos. Aqui na altura, quantos quadradinhos eu tenho? Vamos lá. 2, 3, 4, 5. Então, esse quadrado é um quadrado que tem 5 por 5. Quantos quadradinhos eu tenho no total, então? Quanto que é 5 vezes 5? É 25 quadradinhos, ó. Tá? Letra C. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Vamos ver, então. Aqui embaixo tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui embaixo eu tenho, então, 7 quadradinhos. Aqui na lateral tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho um quadrado aqui de 7 por 7. E quanto que é 7 vezes 7? 49.
Ah, então aqui eu tenho 49 quadradinhos, aqui eu tenho 25 quadradinhos e aqui eu tenho 9 quadradinhos. Tá? Seguindo o início do livro sobre potenciação. Use a multiplicação agora para calcular quantos cubinhos eu tenho, né? Quantos cubos. Agora sai de quadrado e vem o cubinhos. Bom, então aqui já fica mais difícil de contar. Imagina se eu tivesse que contar quantos cubinhos eu tenho aqui, ó. Ah, ficou mais difícil. Então eu vou multiplicar o seguinte, ó. Para fazer o cubo, eu uso a mesma lógica que eu usei do quadradinho. Eu vou multiplicar aqui a quantidade de cubos vezes a quantidade que tiver aqui vezes a quantidade que tiver aqui. Como assim? Vamos lá então. Ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. E na altura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. A quantidade de cubinhos que tem aqui é essa aqui, ó. 5 vezes 5 vezes 5. Quanto que dá essa multiplicação? 5 vezes 5 é 25. Agora, 25 vezes o 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Então, eu tenho 125 cubinhos. Entendeu? Tá? Então, quando é quadrado, é base vezes altura. Quando é cubo, essa figura aqui se chama cubo, né? Então, a quantidade de cubinhos aqui, vezes a quantidade de cubinhos aqui, vezes a quantidade de cubinhos na altura. Vamos fazer a letra B? Você consegue contar quantos cubinhos tem aí? Vamos ver. Vamos lá. Qualquer linha, tá, pessoal? Posso pegar no meio, está difícil de contar embaixo, posso pegar no meio. Eu gosto de riscar para mim não me perder. Ah, vou fazer por cima agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cubinhos. Vamos ver se tem 9 aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos ver se tem 9 na altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse é um cubo que tem 9 por 9 por 9. Quantos cubinhos eu tenho empilhado aí, então? 9 vezes 9, 81. 81 vezes o 9. 81 vezes 9. Vamos fazer aqui o rascunho. 81 vezes 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, aquela história. Esconde o dedo 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escondi o 8, sobrou 7 de um lado e 2 do outro. Então, é 729 cubinhos tenho aqui. Nesse aqui, vamos lá. Vou pegar uma caneta verde agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubinhos. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubinhos. Na altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubinhos. O que aconteceu aqui? Eu tenho, então, 7 vezes 7 é 49. Agora, 49 vezes 7. 7 vezes 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá 6 de um lado, 3 do outro. 63. 63. 7 vezes 4. Bom, 7 vezes 5 é 20. 7 vezes 6 é 24. 7 vezes 4 é 28. Mais 6. 29, 30, 31. 32, 33, 34. Então, aqui deu 343. Observe as multiplicações que você fez nos exercícios anteriores
o que você pode notar em relação aos fatores? Professor, o que é fatores? O que é fatores? Fatores é o conjunto da multiplicação. Isso aqui é um fator, 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 né? Isso aqui é um fator, isso aqui é um fator, isso aqui é um fator, isso aqui é fator, fator. Bom, nessas multiplicações, este fator, este fator, este fator, este fator, este fator, este fator, o que acontece? Notem que eles são iguais. Ó, 5, 5, 5. Este, 9, 9, 9. Este, 7, 7, 7, né? Então, notem que os fatores dessas multiplicações são iguais. Interessante, são iguais, né? E aí eu posso transformar esses fatores, então, em potenciação. O que é a potenciação? É uma multiplicação de fatores iguais. Posso fazer o seguinte: 5, 5, 5. O fator que se repete é o 5. Quantas vezes se repetiu aqui? 1, 2, 3. Eu vou botar esse 3 aqui em cima, que se chama expoente. Isto aqui é o nosso conteúdo. Isso aqui que a gente vai começar a trabalhar, que é potenciação. Nada mais é que multiplicação de fatores iguais. Tá? Aqui, 9, 9, 9. Qual o fator que se repetiu? O 9. Quantas vezes se repetiu? 1, 2, 3. Vou botar um 3 aqui em cima. 9 ao cubo. Aqui, 7, 7, 7. Qual o fator que se repete? É o 7. Quantas vezes? 1, 2, 3. Vou botar um 3 aqui em cima. Tá? É esse o nosso conteúdo a partir de agora. Multiplicação de fatores iguais. Você que está assistindo, não esquece, já vai aí embaixo, já deixa o like aí embaixo, coloca o nome, seu nome, nome da sua escola e a turma para confirmar que você assistiu essa aula, tá bom? Continuando aqui o livro, então. 1. Considere as situações a seguir. Então, vamos fazer algumas situações reais. Todo mundo conhece esse tabuleiro, né? Um tabuleiro de xadrez, tabuleiro do jogo de damas, tá? Um joguinho que você joga aí na sua escola, na educação física, joga até com o irmão, né? Com o colega. É um jogo, então, esse aqui é um tabuleiro de xadrez. Bom, como representar, então vamos lá, o que é para fazer? Como representar matematicamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez. Então notem que ele diz aqui que esse tabuleiro tem 8 linhas e 8 colunas. Vamos ver então, são 8 casas? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, desculpa, 6, 7, 8. Beleza, tem 8 casas na coluna, na linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse tabuleiro é um 8 por 8. 8 por 8, né? Então são 8 linhas e 8 colunas de casas. Para representar o número total de casas, a gente faz 8 vezes 8. Quantos fatores tem aqui, ó? Quantos fatores? Lembra que fator é o quê? Cada elemento da multiplicação. Então, são 2 fatores. Com isso, eu posso representar esse meu tabuleiro. Deixa eu apagar aqui. Continuando no livro ali. Com isso, posso representar o meu tabuleiro em matemática. Uma outra forma de representar em que todos os fatores são iguais. Então, todos os fatores têm que ser iguais. Esta situação vista anteriormente, que é o 8 por 8, a multiplicação também pode ser indicada assim, 8 elevado ao quadrado. Aquela história que eu disse, né? Quantas vezes se repete? Qual o número que se repete? É o 8. Quantas vezes se repete? 1, 2. Então, bota aqui em cima. E esse 2 aqui em cima se chama quadrado. 2 elevado ao quadrado. Ele é elevado. Ele é sempre um número elevado porque ele fica um número acima. Bom?
Então, 8 elevado ao quadrado. Uma outra situação, antes de conceituar a potenciação. O prédio de Jaciara, né, onde Jacira mora, tem 4 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Para cada apartamento há 4 vagas na garagem. Como representar a quantidade de vagas da garagem desse prédio? Então, aquela história, está até pronto ali, né? Temos aqui 4 andares. Cada andar tem 4 janelas. Quer dizer, cada andar tem 4 apartamentos. Cada apartamento tem 4 vagas na garagem. Então, notem que são 4 vezes 4 vezes 4. Tá? Logo, quantos fatores tem aqui? Quantas vezes repete esse número 4? Repete 3 vezes, né? Então, por isso que são 3 fatores. Se repete 3 vezes, são 3 fatores. Outra forma de representar, então, primeira representação é essa aqui. 4 vezes 4 vezes 4. A outra forma de representar é essa aqui. O número que está repetindo. Quantas vezes ele está repetindo? Aqui, elevado ao cubo. Tá? Então, os dois números que tem nome. É o número 2, que é elevado ao quadrado, e o número 3, que é elevado ao cubo. Com isso, pagando aqui, com isso, então, os números representados, então, por 8 elevado ao quadrado e 4 elevado ao cubo, são chamados de potências. Tá? Por enquanto, a gente vai trabalhar só com esses dois, com elevado ao quadrado e com elevado ao cubo. Para saber quantas casas há no tabuleiro de xadrez, nós vamos calcular, então. Então, temos na potência algumas coisas interessantes. O número 8 aqui é chamado de base da potência. O número 2 é chamado de expoente. Então, 8 elevado ao quadrado, 8 é a base, 2 é o expoente. Como é que eu transformo esta potência numa multiplicação? Eu olho o expoente, é o número 2. Quantas vezes eu vou repetir a base? 2 vezes, ó. Repete 1, 2 vezes a base. E aí multiplica 8 vezes 8 é 64, que se chama o resultado da operação. Alguns elementos, então, vai cair exercício sobre isso. Só vai conseguir responder quem estiver assistindo a esse vídeo, com certeza. Então vamos lá, alguns elementos. O 8 elevado ao quadrado é a indicação de uma nova operação, chamado de potenciação. Então quem é a potenciação? O 8 elevado ao quadrado. Onde o 8, que se repete como um fator, é chamado de base. Então quem repete é a base. Quantas vezes ela repete? Indicado pelo expoente, que é o 2. Indica a quantidade de vezes que o mesmo fator se repete e é chamado de expoente. Já o resultado dessa multiplicação, e a multiplicação, tem muita gente que faz soma, 8 mais 8, 16, é errado. O resultado dessa multiplicação é chamado de potência. O resultado dessa multiplicação é chamado de potência. Tá? No outro exemplo, o do prédio. Vamos lá, outro exemplo do prédio. Temos, então, conceituando, né? 4 elevado ao cubo é igual a 64. Então, 4 na terceira é chamado de potenciação. O 4 é o fator que se repete, é a base, está aqui. Quantas vezes vai repetir? Depende qual o número que tiver no expoente. Vou repetir ele 3 vezes, é a quantidade de vezes que o fator se repete, é chamado de expoente. Olha lá então. Opa! Travou aqui? Deixa eu ver se eu consigo desfazer. Não, tem que apagar mesmo. Vamos lá. Então, 4 repetindo 3 vezes.
E no meio sempre é uma multiplicação, pessoal. Pode ser representado assim ou pode ser assim, ó, 4 vezes 4 vezes 4. Com um pontinho bem no meio do número, ó. Com um pontinho bem no meio do número. E aí é só multiplicar. 4 vezes 4 é 16. Este resultado vezes 4 deu 64. Então, 64 é o resultado da operação e é chamado de potência. O resultado é chamado de potência. Falar, então, o quadrado de um número. O quadrado de um número. Quando uma potência, o expoente é 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado, aquilo que eu falei, né? É a potência que tem nome, que é o quadrado de número. Representação geométrica de alguns números elevado ao quadrado. Por exemplo, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. É um quadrado que tem uma medida por uma medida. 1 por 1. Né? Como é que a gente lê esse 1 ao quadrado? Lemos 1 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 1, ou 1 elevado à segunda potência. Então, todos esses conceitos aqui são válidos. 2 ao quadrado, ó. Quantos quadradinhos tem aqui na base? 1, 2. Quantos tem na altura? 1, 2. Então, é um quadrado de 2 por 2, a medida dele. E aí, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Lemos, então, 2 elevado ao quadrado, ou quadrado de 2, ou 2 elevado à segunda potência. 3 ao quadrado é um quadrado que tem 3 por 3. O lado dele é 3 de base por 3 de altura. 3 vezes 3 é 9. Lemos 3 elevado ao quadrado, ou quadrado de 3, ou 3 elevado à segunda potência. Tá? Então, quando é elevado, quando o 2 estiver ali em cima, a gente chama de quadrado. Tá? E quando é um 3? Quando é um 3, chamamos de cubo, como eu falei lá em cima, né? Então, o 2 elevado ao quadrado e o 3 elevado ao cubo. Então, dizemos aqui, o que quer dizer 1 ao cubo? Quer dizer um cubo que tem 1 de lado, 1 de base e 1 de altura. Lemos, então, 1 elevado ao cubo, ou o cubo de 1, ou 1 elevado à terceira potência. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó, é um cubo que tem 2 de lado, 2 de base e 2 quadradinhos de altura. Tá? 2 quadradinhos de altura. 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo dá 27. Por quê? Por que dá 27? Ó, temos então 3 vezes 3, 9. E eu gosto de riscar o que eu já multipliquei. 9 vezes 3, 27. Então, tem 3 de altura, 3 de lado, 3 de base e 3 de altura. Então, é 3 elevado ao cubo. Lemos, então, 3 elevado ao cubo, cubo de 3, ou 3 elevado à terceira potência. Tá bom? O que mais tem que o livro nos traz? Quando o expoente é maior do que 3. Quando o expoente é maior do que 3, não tem como representar geometricamente a potência. Que é esse caso aqui, geometricamente. Não tem como representar. E aí, então, a gente só lê, né? 2 elevado à quarta potência. Aí a gente bota, então, 2 elevado à quarta potência, ou a quarta potência de 2. 10 elevado à quinta potência. 10 elevado à quinta potência, ou a quinta potência de 10, assim por diante. Esse 2 na quarta ficaria como? 2 elevado à quarta potência. Quem é a base? A base é o número 2. Quantas vezes eu vou repetir ela? Depende do expoente. 4. Então, vou repetir essa base 4 vezes. 2, 2. Qual o resultado dessa potenciação? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 seria o resultado. Bom, deu para entender um pouquinho da potenciação? É fácil, pessoal. Tem que saber tabuada,
multiplicação, e entender o conceito. Entender o conceito, multiplicou certinho, ó, tá levando aí um 10 com certeza. Algumas observações importantes. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, primeira observação. Quando o expoente for 1, o valor é a base. Ó. 1 elevado a 1 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 1 é 3. 4 elevado a 1 é 4. Então, todo número elevado a 1, se expoente é 1, o valor é a própria base. Agora, todo número elevado a 0, o resultado é sempre 1. Olha só. 1 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1. Então, o que eu tenho que cuidar? Se o expoente é 1, o resultado é a base. Se o expoente é 0, o resultado é 1. Tá? Então, esses cuidados tem que ter. Para ir finalizando a nossa aula, temos aqui as potências de base 10. Então, o que quer dizer? Já está dizendo aí, ó, toda potência de 10, toda potência que a base é 10, a base 10, por isso se chama potência de base 10, é igual o número formado pelo 1 seguidos de tantos zeros quanto forem o expoente. Então, lá, 10 na 1, coloco o número 1, quantos zeros vou colocar? 1 só. 10 na 2, coloco o número 1, quantos zeros coloco? 2. 10 na 3, coloco o número 1, quantos zeros coloco? 1, 2, 3. Ó. 10 na 4, coloco o número 1, 1, 2, 3, 4. Então, esse número de zeros depende do expoente que tiver lá em cima. Tá? Depende do expoente que tiver lá em cima. Aqui. Então, 64, ó, seguidos de 0. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu escreveu 64 vezes. Colocou o número 1 e colocou os 5 zeros. 3, 4, 5. Então, pegou esses zeros tudo e transformou numa potência de base 10. Que eu posso escrever assim. 64 vezes 1, 10, né? Base 10, quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. 10 na 5. Tá? Com isso, pessoal, vou liberando, então, o caderno de atividades para você poder aí entender, né? Rever esse vídeo novamente, tentar aprender um pouquinho mais de potenciação. Vamos ver como é que você vai se sair, né, com este caderno aí de atividade que eu estarei liberando agora. Tá bom? Tenham todos aí, então, uma ótima semana de estudo, né? Semana inteira para dominar essa questão de potenciação, tá? E eu volto aí na próxima aula fazendo a correção desse caderno de exercícios, né? E se achar necessário, retomo de novo o conceito de potenciação com mais alguns exercícios. Ótima semana e até lá. Tchau, tchau.